Existe um paradoxo silencioso que governa a atração, respeito e poder pessoal. Quanto mais você precisa, menos as pessoas querem ficar. E quanto menos você precisa, mais elas se aproximam. Não é magia, nem sorte. É percepção. A necessidade emite urgência, e urgência enfraquece sua posição sem que você diga uma palavra. Já a autossuficiência cria um magnetismo quase desconfortável, porque sinaliza que sua presença é escolha, não carência. Se você quer entender por que alguns atraem sem esforço, enquanto outros imploram por atenção, se inscreva agora e comenta de onde você está assistindo, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você se posiciona no mundo. A maioria das pessoas acredita que atrair alguém exige esforço constante. Demonstrar interesse, estar disponível, provar valor, mostrar o quanto se importa. Mas, paradoxalmente, cada sinal de necessidade excessiva reduz o impacto da sua presença. Não porque você não tenha qualidades, mas porque transmite uma mensagem implícita. Eu preciso que você fique. E quando alguém sente que é necessário demais, algo dentro dela relaxa. Não no bom sentido, mas no sentido de perda de tensão. Não há risco de te perder, então não há urgência para te valorizar. O ser humano é profundamente sensível à escassez percebida. Aquilo que parece garantido perde prioridade automática. Necessidade emocional também cria um desequilíbrio invisível. Quem precisa mais investe mais, tolera mais, espera mais e aceita menos em troca. Sem perceber, começa a negociar consigo mesmo, ignora sinais claros, justifica comportamentos frios, diminui seus próprios padrões apenas para manter a conexão viva. Essa concessão contínua corrói o respeito. Não porque a outra pessoa seja cruel, mas porque o cérebro humano associa valor àquilo que exige esforço, risco ou possibilidade de perda. Quando você está sempre disponível, sempre acessível, sempre pronto, sua presença deixa de ser percebida como algo conquistado, vira um recurso permanente. Pessoas autossuficientes, por outro lado, não correm atrás de validação constante. Elas têm vida própria, prioridades próprias, interesses que não giram ao redor de uma única pessoa. Isso cria uma tensão sutil. Estar com elas parece uma escolha que precisa ser mantida, não um direito adquirido. Essa tensão é confundida com mistério, mas na verdade é independência real. Não é jogar duro, não é fingir desinteresse, é simplesmente não depender emocionalmente da resposta alheia para se sentir bem consigo mesmo. Quando alguém percebe que sua felicidade não depende dela, duas coisas acontecem simultaneamente. Primeiro, surge respeito, porque você não pode ser manipulado facilmente. Segundo, surge curiosidade, porque o cérebro tenta entender o que sustenta essa estabilidade interna. Curiosamente, isso não exige frieza nem distância extrema. Você pode ser caloroso, presente e gentil, desde que não haja apego desesperado por retorno. A diferença está na intenção invisível. Uma pessoa disponível por escolha transmite segurança. Uma pessoa disponível por necessidade transmite urgência. Urgência assusta, não porque seja agressiva, mas porque implica responsabilidade emocional. Ninguém quer sentir que precisa sustentar o bem-estar de outra pessoa. Isso cria pressão, e pressão reduz a atração. Autossuficiência, ao contrário, é leve. Estar com você parece um bônus, não uma obrigação. Não há cobrança silenciosa, nem expectativa sufocante. E essa leveza permite que a outra pessoa se aproxime por vontade, não por dever implícito. Existe também um aspecto mais profundo. Quem precisa pouco demonstra que tem opções, internas ou externas. Não necessariamente outras pessoas, mas outras fontes de satisfação. Projetos, propósito, amizades, interesses, paz consigo mesmo. Isso comunica abundância. E a abundância é magnética porque sugere que você não está tentando extrair algo do outro. Está compartilhando algo que já possui. O oposto também é verdadeiro. Quem entra em uma interação tentando preencher um vazio, transmite escassez. E escassez ativa um instinto de autopreservação no outro, mesmo que de forma inconsciente.
É por isso que muitas pessoas relatam um fenômeno curioso. Quando finalmente param de tentar, quando focam na própria vida, quando desistem de perseguir, a atenção que buscavam começa a aparecer. Não porque mudaram de aparência ou discurso, mas porque a energia de necessidade desapareceu. Sem necessidade, sua postura muda, seu tom muda. Seu tempo deixa de ser totalmente disponível. Suas respostas deixam de carregar ansiedade. Você não está mais tentando impressionar, está apenas sendo. E apenas ser é algo raro em um mundo onde quase todos estão tentando provar algo o tempo todo. Mas há um detalhe importante. Não se trata de indiferença artificial. Fingir que não precisa ainda é uma forma de necessidade, porque sua atitude continua orientada pela reação do outro. A verdadeira liberdade surge quando você genuinamente ficaria bem, mesmo se nada acontecesse. Esse estado é perceptível, não pelas palavras, mas pela ausência de tensão. Você não força conversas, não prolonga interações sem reciprocidade, não se apega a respostas demoradas, não interpreta cada silêncio como ameaça. Sua paz não está em negociação. E é exatamente essa estabilidade que atrai, porque, em um mundo cheio de instabilidade emocional, alguém centrado parece quase raro demais para ignorar. Quando você não precisa, você observa mais e reage menos. Isso muda completamente a dinâmica. Em vez de tentar conduzir a interação para não perder a pessoa, você passa a avaliar se aquela presença realmente acrescenta algo à sua vida. E essa inversão é percebida imediatamente, mesmo que ninguém saiba explicar como. Antes, cada resposta demorando alguns minutos já gerava inquietação. Agora você simplesmente continua sua rotina. Antes, um cancelamento parecia ameaça de perda. Agora, parece apenas um dado neutro sobre o nível de interesse do outro. Essa tranquilidade não é frieza, é ausência de dependência. E dependência é o verdadeiro repelente invisível. Pessoas dependentes emocionalmente tendem a se ajustar demais. Ri das coisas que não acha graça, concorda com o que não acredita, evita qualquer comportamento que possa desagradar. O problema é que, ao fazer isso, elas apagam a própria individualidade, tornam-se previsíveis, maleáveis, fáceis de manter e fáceis de subestimar. Já quem não precisa, não negocia a própria essência para ser aceito, não por arrogância, mas porque a aceitação não é sobrevivência emocional. Se gostar de você, ótimo. Se não, a vida continua. Essa postura comunica algo poderoso. Você não está competindo por espaço. Curiosamente, isso reduz conflitos desnecessários. Quando você não depende do resultado, não precisa manipular a percepção do outro. Não precisa convencer, pressionar, impressionar ou controlar. Sua comunicação fica mais simples, mais direta, mais limpa. E clareza é rara. Muitos relacionamentos começam baseados em versões editadas das pessoas, cuidadosamente ajustadas para agradar. Quando a necessidade diminui, essa edição deixa de fazer sentido. Você para de filtrar cada palavra com medo de perder a aprovação. E, paradoxalmente, isso aumenta o respeito. Porque respeito não vem de perfeição, vem de coerência. Há também um efeito psicológico profundo. Quem não precisa, transmite limites naturais. Não precisa anunciar regras, nem impor barreiras de forma agressiva. Seus limites aparecem no comportamento. Você não tolera desrespeito porque não depende da continuidade da interação. Não aceita ambiguidade prolongada porque não precisa de migalhas para se sentir validado. Isso cria um campo de segurança ao seu redor. Pessoas emocionalmente maduras se sentem confortáveis nele. Pessoas que preferem jogos e controle se sentem desconfortáveis e muitas vezes se afastam sozinhas. E isso é uma filtragem valiosa. Outra mudança invisível acontece na forma como você ocupa o tempo. Quem precisa, vive em estado de espera, esperando mensagem, esperando convite, esperando sinal, esperando definição. Quem não precisa está ocupado vivendo. O tempo não gira ao redor de uma única pessoa ou possibilidade. Essa ocupação real cria a escassez legítima, não a escassez fabricada de quem demora a responder de propósito.
mas a escassez natural de quem realmente tem uma vida cheia. E escassez legítima é percebida como valor, porque sinaliza prioridades. Prioridade é atraente, porque mostra direção. Pessoas sem direção buscam âncoras externas. Pessoas com direção própria tornam-se referências. Existe também um componente biológico. O cérebro humano libera mais dopamina quando há incerteza moderada, não garantia absoluta. Quando sua presença é constante e previsível demais, o estímulo diminui. Quando há espaço, intervalo, vida acontecendo entre os encontros, cada interação ganha mais intensidade. Mas isso só funciona quando é autêntico. Intervalos vazios e estratégicos soam artificiais. Intervalos preenchidos por uma vida real criam expectativa genuína. Outro ponto crucial é que quem não precisa não tenta acelerar processos. Não pressiona por rótulos, não exige definições prematuras, não força a intimidade. Permite que as coisas evoluam no ritmo natural. Essa ausência de urgência reduz a sensação de pressão e permite que a conexão cresça sem resistência. Pressa geralmente denuncia medo de perder, e medo de perder denuncia necessidade. Pessoas emocionalmente seguras não têm medo constante de abandono, porque sua identidade não depende da permanência de alguém específico. Elas desejam, apreciam, valorizam, mas não imploram. E implorar, mesmo que silenciosamente, diminui a percepção de valor. Há ainda um aspecto social. Quem demonstra necessidade excessiva tende a se isolar em torno de uma única relação, negligenciando amigos, interesses e oportunidades. Isso concentra todo o peso emocional em uma pessoa só, o que torna qualquer instabilidade extremamente dolorosa. Quem não precisa distribui sua energia, mantém vínculos diversos, projetos pessoais, fontes múltiplas de satisfação. Assim, nenhuma relação individual precisa carregar o peso de ser tudo. Essa leveza torna a convivência mais agradável e menos sufocante. Com o tempo, você percebe algo libertador. Não é que as pessoas passaram a gostar mais de você. É que você parou de agir de uma forma que as empurrava para longe. A atração não foi criada do nada, apenas deixou de ser bloqueada pela ansiedade invisível da necessidade. E quando essa ansiedade desaparece, sobra espaço para algo muito mais forte do que esforço: presença. Presença é algo que não pode ser forçado. Ou você está inteiro ali, ou está dividido entre o momento e o medo de perder o momento. Quem precisa de mais nunca está totalmente presente, porque uma parte da mente está sempre calculando: será que estou agradando? Será que vou afastar? O que devo fazer agora para manter isso? Essa vigilância constante cria tensão, e tensão prolongada cansa quem está por perto, mesmo que de forma inconsciente. A outra pessoa sente que existe uma expectativa invisível no ar, uma cobrança silenciosa, por reciprocidade, atenção ou validação. Quando você não precisa, essa vigilância desaparece. Você escuta sem tentar impressionar. Fala sem ensaiar mentalmente cada frase. Ri porque achou graça, não porque quer ser aprovado. O resultado é uma autenticidade que não pode ser copiada por técnicas sociais. Autenticidade é atraente porque transmite segurança interna. Não a segurança arrogante de quem se acha superior, mas a tranquilidade de quem não está se comparando o tempo todo. Você não está tentando vencer uma competição invisível, está apenas vivendo a interação como ela é. Existe também um detalhe sutil. Quem não precisa, não superinterpreta sinais. Não transforma pequenas variações de comportamento em dramas internos. Se a pessoa está distante, você observa. Se está próxima, você aprecia. Mas sua estabilidade não oscila junto com cada micromudança. Essa estabilidade é extremamente rara. A maioria das pessoas reage emocionalmente a cada estímulo, como se estivesse conectada a um painel externo de controle. Quem não precisa cortou esse fio. Suas emoções são reguladas de dentro para fora, não de fora para dentro. Isso cria previsibilidade emocional, não comportamental. Você pode ser espontâneo nas ações, mas é estável na essência. E essa combinação transmite confiança.
Pessoas confiam em quem não parece prestes a desmoronar ao menor sinal de frustração. Outro efeito poderoso é a ausência de competição silenciosa. Quem precisa tende a ver qualquer terceiro como ameaça. Compara-se, sente ciúme, tenta provar superioridade. Quem não precisa entende que ser escolhido não depende de derrotar outros, mas de compatibilidade real. Essa postura elimina um dos maiores venenos da atração, a sensação de disputa constante. Estar com você não parece uma prova, nem um teste, nem um campo minado emocional. Parece simplesmente fácil. Facilidade não significa superficialidade. Significa ausência de drama desnecessário. Conversas fluem sem tensão. Silêncios não são constrangedores. Divergências não viram crises existenciais. A outra pessoa percebe que pode ser ela mesma sem medo de desencadear reações intensas. E isso cria intimidade genuína, não aquela intimidade acelerada baseada em vulnerabilidade precoce e apego imediato. Intimidade real cresce devagar, sustentada pela repetição de experiências seguras ao longo do tempo. Quem não precisa também não tenta se vender o tempo todo. Não enumera qualidades, não exibe conquistas como moeda de troca, não dramatiza dificuldades para gerar empatia. Sua identidade não está à venda, está apenas disponível para quem quiser conhecer. Essa ausência de autopromoção é intrigante, porque contrasta com um mundo onde todos competem por atenção. Você não parece carente de aplausos, nem desesperado por reconhecimento. E isso sugere que sua autoestima não depende de aprovação externa constante. Com o tempo, as pessoas começam a investir mais para obter sua atenção, não porque você a retira de forma cruel, mas porque ela não está distribuída indiscriminadamente. Seu interesse é seletivo. Seu tempo é protegido. Sua energia não é drenada por qualquer estímulo. Esse filtro natural aumenta a qualidade das interações. Em vez de muitas conexões superficiais, você atrai menos pessoas, mas mais alinhadas. Não porque você se tornou inacessível, mas porque deixou de se adaptar a qualquer formato apenas para não ficar sozinho. E então acontece algo quase paradoxal. Quanto mais você aceita a possibilidade de ficar sozinho, menos sozinho você fica. Porque solidão verdadeira não é ausência de pessoas, mas presença de relações vazias. Quando você deixa de tolerar o vazio disfarçado de companhia, abre espaço para vínculos que realmente sustentam, não apenas distraem. Há ainda uma mudança na forma como você lida com rejeição. Quem precisa interpreta a rejeição como prova de inadequação pessoal. Quem não precisa vê rejeição como incompatibilidade específica. Não dói menos no início, mas não destrói a identidade. Você entende que não ser escolhido por alguém não reduz seu valor global. Apenas indica que aquela conexão não tinha base suficiente para prosperar. Essa interpretação protege sua autoestima de oscilações extremas, e autoestima estável é profundamente atraente porque transmite solidez. Pessoas sabem intuitivamente que não precisarão carregar você emocionalmente, que você não desaparecerá ao primeiro conflito, que sua presença não é um risco imprevisível. No fundo, quanto menos você precisa, mais você se torna um lugar seguro para os outros. E lugares seguros são raros em um mundo cheio de ansiedade disfarçada de intensidade. No estágio final, você percebe que a atração mais poderosa não vem do que você faz, mas do que você deixa de fazer. Você deixa de perseguir, deixa de insistir, deixa de se explicar demais, deixa de se diminuir para caber na vida de alguém. E ao remover esse ruído, sua presença se torna mais nítida, mais firme, mais difícil de ignorar. Não há mais urgência para ser entendido imediatamente, nem desespero para manter qualquer conexão viva a qualquer custo. Se algo precisa ser forçado para existir, você simplesmente deixa ir. Não por orgulho, mas por lucidez. Porque percebeu que aquilo que é natural não exige esforço constante para se sustentar. Essa postura cria um tipo de silêncio diferente. Não o silêncio da distância ressentida, mas o silêncio da suficiência. Você não precisa preencher cada espaço com mensagens, explicações ou provas de interesse. E, paradoxalmente,
Esse espaço permite que o outro sinta sua falta sem pressão. Sentir falta é um mecanismo essencial da atração. Sem ausência não há contraste. Sem contraste, não há percepção de valor. Quem está sempre presente se torna parte do fundo, não da figura. Quem aparece e desaparece naturalmente, porque tem vida própria, cria relevância. Mas o mais importante é que você já não usa isso como estratégia. Você não está tentando fazer alguém sentir falta. Está apenas vivendo de forma que sua presença não seja automática. Se alguém percebe e valoriza, ótimo. Se não percebe, você não perde nada que fosse realmente sólido. Existe também uma transformação profunda na forma como você enxerga o amor e o interesse. Antes parecia algo que precisava ser conquistado, mantido, protegido o tempo todo. Agora, parece algo que acontece entre duas pessoas inteiras, não entre uma pessoa inteira e outra carente. Você não busca alguém para completar um vazio, mas para compartilhar um excesso. Excesso de vida, de energia, de propósito, de paz. Essa mudança elimina a sensação de que a outra pessoa precisa salvar você de algo. Ela não é salvadora nem solução, é companhia. Companhia é leve, dependência é pesada. E as pessoas sentem essa diferença imediatamente. Estar com você não parece uma responsabilidade emocional, mas uma experiência agradável. Não há cobrança implícita, nem expectativa sufocante de que aquilo precise durar para sempre. Apenas presença genuína no agora. Curiosamente, isso também aumenta sua capacidade de amar de verdade, porque você não ama por medo de perder, nem por necessidade de ser validado. Ama por escolha. E escolhas são muito mais estáveis do que impulsos motivados por carência. Quando alguém escolhe você enquanto sabe que poderia viver bem sem você, o valor dessa escolha é incomparavelmente maior. Não é apego cego, nem dependência disfarçada. É preferência consciente. E preferências conscientes são raras. Outra consequência é que você se torna menos manipulável. Técnicas de aproximação e afastamento, jogos de atenção, silêncio punitivo, respostas ambíguas. Tudo isso perde eficácia quando sua estabilidade não depende do comportamento alheio. Você percebe o jogo, mas não entra nele. Não há necessidade de confrontar ou acusar. A simples ausência de reação já desmonta a dinâmica. Jogos só funcionam quando ambos os lados participam. Quando um se recusa, o jogo morre por falta de combustível. Isso não significa que você se tornou indiferente ao mundo ou incapaz de se envolver. Significa apenas que seu envolvimento não vem acompanhado de desespero. Você pode gostar muito, desejar muito, se importar profundamente, sem perder a si mesmo no processo. E essa é a verdadeira definição de poder pessoal. Intensidade sem dependência. Com o tempo, sua própria presença começa a filtrar ambientes e pessoas. Lugares caóticos parecem menos atraentes. Relações superficiais cansam rapidamente. Conversas vazias perdem graça. Não por superioridade, mas porque seu sistema interno se acostumou com estabilidade. Você passa a preferir poucos vínculos profundos a muitas conexões rasas. Prefere paz à excitação instável. Prefere clareza a mistério artificial. E, ironicamente, é justamente essa recusa em viver na confusão que torna você mais interessante para quem ainda está preso nela. Porque quem vive no caos reconhece imediatamente quem encontrou ordem interna. No fim, quanto menos você precisa, mais você atrai porque deixou de emitir o sinal mais comum e mais desgastante do mundo moderno, a fome emocional. Em vez disso, você transmite saciedade. E saciedade é rara. Quem está saciado não disputa, não implora, não invade, não se desespera. Apenas escolhe. E quando você passa a escolher, em vez de implorar para ser escolhido, algo muda definitivamente. Você deixa de ser uma possibilidade entre muitas e se torna um encontro que exige presença real. Não porque se tornou inacessível, mas porque se tornou inteiro demais para aceitar metades. Esse é o paradoxo final. Ao parar de precisar que alguém fique, você se torna exatamente o tipo de pessoa que os outros não querem perder.